Capítulo 5. Árbitro. Al-Nazla, início do inverno, ano 3081 após a perdição do Ur-Linod, Arcamago, ano 1807 após a perdição. Hoje conheci um homem bastante peculiar, alto e de ombros largos, mas magro como um galho de árvore. Sua tez e aparência geral eram as de um homem que não havia testemunhado mais do que 30 verões, mas seu comportamento contava uma história diferente. Por que isso é importante? Você pergunta. Por que esse homem merece ser mencionado nas páginas deste livro? Bem, acredito que ele possa, de fato, ter sido um druida. Mas isso levanta mais perguntas, não é? Sem dúvida. Mas são perguntas que eu responderei. Não se preocupe. A primeira pergunta é: como encontrei o homem? Bem, deparei-me com ele na estrada de Yunaim para Mendel. Não o encontrei como dois viajantes que se cruzavam. Não. Enquanto viajava pela estrada com minha comitiva, deparamo-nos com o homem sentado de pernas cruzadas em nosso caminho. Ele vestia apenas uma longa túnica marrom com capuz. Agora passamos à segunda questão. O que me fez suspeitar que esse homem pudesse, de fato, ser um druida? Essa é, sem dúvida, a questão crucial. Quando lhe perguntei por que estava sentado no meio da rua, ele me disse que estava esperando. Esperando o quê? Perguntei. Para você, ele respondeu. Nem preciso dizer que meu interesse foi despertado. Ele podia ser um vagabundo errante, mas não parecia ser o caso. Seu cabelo estava meticulosamente penteado, sua pele impecavelmente limpa. Se eu fosse qualquer outro homem, talvez o considerasse um incômodo e seguisse meu caminho, mas não sou qualquer outro homem, e ainda bem que não sou, pois se meu interesse já não estivesse despertado, o que ele disse em seguida o elevou a um novo patamar. Você é Ur-Linod, arcamago da Ordem. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Agora, com base na minha pesquisa, conforme anotado na página 153 deste livro, datada de 1798, após a perdição, se este homem era de fato um druida, ele era um druida das sementes, capaz de vislumbrar eventos futuros. Creio que é desnecessário dizer que a perspectiva me deixou mais do que um pouco entusiasmado. Avistamentos, rumores e sussurros sobre druidas não são tão incomuns. Mas confirmações? Nenhuma em quase 400 anos. Mas outra questão persistia. Como conversar com um homem que já sabe o que você vai dizer? A princípio, pensei que talvez eu simplesmente não devesse dizer a primeira coisa que me viesse à mente, mas descartei essa ideia completamente. Pura idiotice. Como vou obter respostas para perguntas que nunca faço? E foi aí que a peculiaridade realmente começou. Como você sabe meu nome? Perguntei ao homem enquanto desmontava, ansiosa para observá-lo mais de perto. Ora, você me contou isso. Por um caminho diferente. Rist chegou ao fim da página e, relutantemente, desviou o olhar do livro, lançando um olhar para o relógio de ferro forjado que pendia na parede, no fundo do enorme salão da biblioteca. Se não saísse logo, chegaria atrasado. E era melhor não pensar no que Garramon faria com ele se atrasasse. Garramon era um homem bondoso, ou pelo menos, era bondoso com Rist. Ele acreditara em Rist, o apadrinhara no círculo. Mas, como aprendiz de Garramon, Rist era um reflexo de seu padrinho, e Garramon não tolerava atrasos. Com o último olhar relutante para a página, Rist dobrou a ponta e enfiou o livro na mochila. Contemplando, pegou os outros 2 livros que estavam ao seu lado, sobre a mesa. Um deles, ele encontrara escondido num canto remoto da biblioteca, atrás de uma fileira de livros na prateleira debaixo de uma estante. Não o procurara especificamente, mas assim que seu olhar o encontrou, o pegou imediatamente. A centelha, um estudo de infinitas possibilidades. Ele havia procurado o segundo livro propositalmente, A Forja de um Império, de Orduro Alanta. A biblioteca da embaixada continha muitos relatos detalhados sobre a formação do Império Loriano após a queda, ou a libertação dos povos livres de Eferia, como era chamada no norte, mas a grande maioria desses relatos havia sido escrita por estudiosos e historiadores em quem Rist já aprenderá a não confiar. Ao ler seus trabalhos, ele determinará que estavam longe de ser objetivos em sua narrativa dos eventos. Suas obras eram sempre excessivamente elogiosas ao Império, o que em si não era um problema, mas careciam de qualquer crítica, e Rist não confiava em um historiador que não fosse crítico. Era algo realmente interessante, como centenas de anos de história podiam diferir tanto de um lugar para o outro. As histórias que ele ouvirá enquanto crescia no sul eram completamente diferentes das histórias contadas aqui no norte. Ele imaginou que fosse semelhante a pinturas. Se 10 artistas fossem solicitados a pintar a mesma flor, 10 pinturas completamente diferentes seriam produzidas.
E a única maneira de encontrar uma ideia fiel de como a flor era originalmente seria examinar cada uma das 10 pinturas em busca de semelhanças, e então, construir uma nova imagem. Que era exatamente o que Rist pretendia fazer. Levou um bom tempo para ele decidir por onde começar. Mas, assim que soube que Orduro Alanta fora enviado para trabalhar nas minas de Dead Rocks Road menos de 2 anos após terminar a forja de um império, sua decisão estava tomada. Se um homem era descartado por suas ideias, isso geralmente significava que elas tinham mérito, mérito que outros não queriam que viesse à tona. Claro, ele também poderia muito bem ser um lunático delirante. Rist enfiou os 2 livros na mochila, tomando cuidado para que ninguém o observasse, e a jogou sobre o ombro. Inalou uma fina baforada de ar, apagando a vela que estava sobre a mesa à sua esquerda, e saiu da biblioteca o mais rápido que pôde, sem atrair olhares curiosos dos bibliotecários. Irritar os bibliotecários não incomodava Rist, eles eram mal-humorados e irritáveis na melhor das hipóteses, mas ele não queria chamar atenção indevida. Não era estritamente permitido retirar livros da biblioteca, mas ele tinha muito que ler, e o dia definitivamente tinha poucas horas. O sol brilhava forte no céu sem nuvens quando Rist saiu da biblioteca, levando a mão ao rosto para proteger os olhos. O início do inverno não era tão gélido em Al-Nazla quanto fora na clareira, mas o ar ainda estava frio o suficiente para lhe causar um arrepio. Ele apertou as vestes de aprendiz de 2º nível contra o corpo. Seria um homem muito mais feliz quando a primavera finalmente chegasse. Rist caminhou da biblioteca pelos jardins da embaixada e depois pelos sinuosos jardins do palácio. Parou apenas por alguns instantes para conversar com Tommen, que estava a caminho de se encontrar com sua madrinha, a irmã Danvar, dos curandeiros. Tanto Tommen quanto Lena haviam passado por suas provas de vontade uma semana depois de Rist Neera. Ambos foram aprovados e se juntaram às afinidades de seus respectivos padrinhos, os curandeiros e os cônsules. Rist estava curioso para saber se as provas de vontade das outras afinidades eram semelhantes à que ele havia passado, mas nem Tommen nem Lena estavam dispostos a falar sobre isso. Ele não os culpava. Ele ainda não havia contado a ninguém sobre o que vira em sua própria prova, nem mesmo a Neera. As lembranças ainda rondavam sua mente, ainda assombravam seus sonhos. O homem sem rosto, o corpo sem vida de Neera, o sangue escorrendo da garganta de sua mãe, Kalen. Você deveria ter estado ao meu lado. A voz de Kalen ecoou na cabeça de Rist, causando-lhe um arrepio. Rist afastou as lembranças do julgamento de Will de seus pensamentos, acelerando o passo. Quando finalmente chegou ao pátio de treino, seu corpo já estava tão aquecido que gotas de suor se formavam em sua testa e sua camisa estava pegajosa. O próprio pátio, um dos 4 pátios oferecidos à embaixada do Círculo dos Magos, tinha mais de 30 metros de comprimento e largura. 4 quadrados de barro endurecido, emoldurados por tijolos vermelhos, ficavam no centro, cada um com cerca de 5,5 metros por 5 metros. Vários bancos circundavam o perímetro dos quadrados, juntamente com 4 suportes para armas repletos de espadas de lâmina romba e longos bastões de madeira. O pátio era cercado por todos os lados pela pedra cinza das muralhas do palácio, e vários grandes carvalhos percorriam seu perímetro, proporcionando sombra. Irmão Garramon estava no centro do pátio, entre os 4 quadrados, suas vestes negras com detalhes em prata cuidadosamente dobradas em um banco ao seu lado, um mau sinal. Significava que ele estava esperando. Garramon conversava com uma mulher que era cerca de uma cabeça mais baixa que ele, com as vestes de exarca drapeadas sobre os ombros e o cabelo loiro preso em um coque imóvel. Ao se aproximar de Rist, Garramon lançou um olhar de soslaio, franzindo a testa. Diga a ele que estarei aí assim que terminar aqui, disse Garramon à mulher. Como quiser, árbitro. Folia, por favor. Esse título já era. A mulher esboçou um sorriso conciliador, inclinando a cabeça de um jeito que parecia mais submisso do que respeitoso, depois se virou e saiu do pátio, lançando um olhar para Rist enquanto se dirigia ao arco pelo qual ele acabará de passar. Não era a primeira vez que Rist via outro exarca agir de forma estranha com Garramon. E havia também aquele título, árbitro. Enquanto Garramon soltava um suspiro, Rist se virou para as paredes do palácio, tirando as vestes dos ombros, tentando ao máximo disfarçar que não estivera ouvindo a conversa. Você está atrasado, Desculpe, me distraí na biblioteca. Rist se virou e encontrou Garramon olhando para ele. Garramon fez um gesto para que Rist parasse. Ele balançou a cabeça, soltando outro suspiro. Não importa. Pelo que eu vi, o irmão Pernil já o disciplinou o suficiente por nós dois. Preciso lembrá-lo de que sua insubordinação a outros magos reflete na minha capacidade como padrinho. Não, irmão Garramon. Mesmo parado ali, Rist sentia as crostas frescas em suas costas repuxando a pele.
Se não se tornasse acólito logo, sua carne ficaria parecendo uma cesta de vime. O irmão Pernil e eu simplesmente temos opiniões diferentes, o que ele não gosta. Porque ele está errado. Rist queria dizer isso em voz alta, mas imaginou que não seria bem recebido. Um leve sorriso traiu a fachada impassível de Gahamon. Vamos, você já perdeu tempo demais. Rist assentiu com a cabeça, seguindo Gahamon até o suporte de armas mais próximo, onde o homem lhe entregou uma espada longa sem fio, com cabo revestido em couro marrom e guarda-mão simples e plano. Rist pegou a arma, apertando e afrouxando os dedos ao redor do punho, avaliando o peso e o equilíbrio. Desde a prova de vontade, quando viu o quão indefeso era com uma lâmina, Rist se dedicava a aprimorar sua esgrima. Sabia que levava anos para ser considerado um espadachim minimamente capaz, e mais anos ainda para se tornar proficiente, mas Rist frequentemente descobria que a maioria dos obstáculos de tempo e aprendizado podia ser significativamente reduzida com dedicação estrita e obstinada. Ou, mais simplesmente, trabalhando mais do que qualquer outra pessoa. Ele nunca fora forte como Kalen, rápido como Dan, ou mesmo particularmente carismático, mas uma coisa da qual Rist se orgulhava era sua dedicação e recusa em desistir. Isso era algo único, algo que ele controlava completamente. Na maioria das noites, após o término de suas aulas, ele continuava praticando formas de movimentos de espada muito depois do pôr do sol, quando o pátio era iluminado apenas pela luz do baldir. Depois disso, lia e fazia exercícios com a centelha, conforme descrito em um estudo do controle, de Andelar Toura. O segredo para o progresso rápido, ele descobrira, era reduzir suas horas de sono ao mínimo absoluto necessário para o funcionamento do seu corpo e, em seguida, diminuir ainda mais esse tempo. Na verdade, ele se viu gostando muito mais das formas de espada do que havia previsto. Mas isso tinha muito a ver com o fato de que, cada vez que praticava suas formas, pensava em Kalen e Dan, mais em Kalen do que em Dan, já que Kalen costumava praticar de manhã, muito antes de seus mundos virarem de cabeça para baixo. Ele estava começando a entender a paz que Kalen parecia encontrar naquilo. Neera o acompanhará em mais de uma ocasião, mas não compartilhava de seu entusiasmo pelo que ela chamava de arma de leigo. Ela preferia, em vez disso, a Spark e sua elegância. Você parece cansado, disse Gahamon, entrando na área de treino mais próxima deles e girando o pé para frente e para trás na argila. Você não está dormindo. Estou bem, mentiu Rist. Bem, não era exatamente uma mentira. Ele estava cansado, mas não o suficiente para ser um problema. Gahamon assentiu com a cabeça. Sua expressão deixou Rist ciente de que o homem não acreditava nele. Posicionem-se. Vamos repassar a forma 1, movimento 6, antes de começarmos. Aquele exarca, disse Rist, abrindo um pouco mais as pernas, acompanhando Gahamon no sexto movimento da primeira forma. Ele gostava que as formas fossem numeradas. Quando a Ezon ensinara Kalen e Dan, sempre usará nomes obscuros que pareciam desnecessariamente difíceis de lembrar. Os números eram mais simples, mais estruturados. Por que ela te chamou de árbitro? Nunca ouvi esse título. Essa é uma história para outra hora, aprendiz. Rist não ia deixar Gahamon escapar tão facilmente. Se eu te acertar um golpe, você me avisa. Não havia como negar o sorriso divertido no rosto de Gahamon. Rist não havia acertado um único golpe em nenhum dos seus treinos. Na verdade, ele nem chegará perto. Fechado. Acerte um golpe e eu te conto. Começando agora. Rist assentiu com a cabeça, balançando os ombros para frente e para trás. Respirou fundo e então avançou em direção a Gahamon. Por um tempo que pareceu durar minutos, mas que na verdade foram apenas segundos, eles trocaram golpes num turbilhão de aço, as vibrações constantes sacudindo os braços de Rist. Então, Rist sentiu uma pontada de dor quando o pé de Gahamon atingiu a parte interna do seu joelho direito, não com força suficiente para quebrar ossos, mas o bastante para fazer a perna de Rist ceder. Seu coração disparou quando seus joelhos bateram no barro endurecido. Gahamon brandiu sua espada. Ele não vai parar. Em pânico, Rist ergueu o braço esquerdo, estendendo-o em direção à centelha. Ele puxou fios de terra, cravando-os na argila ao lado do joelho. Quebrou a argila, erguendo-a com fios de ar, e então a reformou em um escudo sólido que pairou sobre seu braço esquerdo. A espada de Gahamon colidiu com o escudo improvisado, estilhaçando-o em 1000 pedaços e lançando Rist ao chão. Caindo para trás, Rist apanhou os fragmentos de argila com fios de ar, separando-os. Arremessou metade dos fragmentos no pé esquerdo de Gahamon e a outra metade na mão do homem. Usando fios de terra, fundiu a argila, envolvendo a mão de Gahamon e o cabo de sua espada, enquanto também prendia seu pé ao chão.
A manobra fez com que o braço de Garhamon caísse ao lado do corpo devido ao peso combinado da argila e da espada, enquanto cambaleava para o lado, com o pé se libertando de sua prisão temporária com um solavanco. Assim que Riste tocou o chão, ele se levantou num salto, avançando contra Garhamon. Só preciso acertar um golpe. Ele brandiu a espada, mirando no torso de Garhamon, mas o homem desviou para o lado, golpeou a lâmina de Riste com a palma da mão e, em seguida, acertou o nariz de Riste com o cotovelo. Uma dor lancinante acompanhou a visão turva de estrelas diante dos olhos de Riste, enquanto sua cabeça pendia para trás. Ele cambaleou, por pouco não caindo. As narinas de Riste pareciam entupidas com pano. O gosto metálico do sangue tocou sua língua, escorreu pela garganta e se espalhou pelos seus lábios. Ele balançou a cabeça, tentando ao máximo se livrar da tontura. Riste ergueu a lâmina, desviando um golpe da espada de Garhamon, depois outro, e outro, até que um golpe pesado atingiu seu quadril direito, e novamente a parte externa da perna direita, acima do joelho. O fio da lâmina de Garhamon podia estar cego, mas o peso do aço ainda o atingiu como um coice de cavalo. Riste cambaleou para trás, o maxilar cerrado, a lâmina erguida em posição defensiva. Ele não tinha ilusões de que Garhamon estivesse se esforçando. Se o homem quisesse, provavelmente teria a espada na garganta de Riste nos primeiros 10 segundos. Mas o treino não era sobre Riste derrotar Garhamon, era sobre progresso. Progresso a cada dia. E hoje seria o dia em que Riste desferiria seu primeiro golpe. Riste moveu os pés para a posição da forma 2, movimento 3. Ele precisava partir para o ataque. Ao mesmo tempo, estendeu a mão para a centelha, sentindo os filamentos elementais pulsarem no fundo de sua mente, sua energia irradiando através dele, preenchendo-o com uma sensação de calma. Ele puxou fios de ar, fogo, terra e espírito, dividindo-os nos segmentos de que precisaria. Viu Garhamon erguer uma sobrancelha curiosa e sentiu o homem se abrir para a centelha, preparando-se para qualquer tentativa de Riste. Riste inspirou profundamente e expirou lentamente, então avançou. Ele entrelaçou fios de ar, fogo e espírito em um baldir, fechando os olhos por uma fração de segundo enquanto permitia que o orbe pulsasse com uma forte explosão de luz antes de deixá-lo desaparecer. Abriu os olhos e viu Garhamon cambaleando, uma mão agarrando o cabo da espada, a outra cobrindo os olhos. Perfeito! Com Garhamon cambaleando, Riste pegou um único fio de terra e formou um pedaço de argila aos pés do exarca, não maior que 7 ou 10 centímetros do chão, uma técnica que ele vira em um estudo de controle. A centelha não precisava ser sempre grandiosa e extravagante, apenas eficaz. Avançando às cegas, o pé de Garhamon bateu no pedaço de argila, o suficiente para abalar seu já precário senso de equilíbrio. O homem caiu para frente, e uma onda de orgulho percorreu o corpo de Riste. Progresso! Ele se lançou para a frente. Enquanto Riste brandia sua espada em direção a Garhamon, o homem desferiu um golpe em arco com a lâmina. Não era um ataque direcionado, mas se movia diretamente para a cabeça de Riste, o que significava que ele teria que desviá-la ou se esquivar, perdendo assim a oportunidade de desferir seu golpe. Felizmente, ele havia se preparado para isso. Mantendo a lâmina na trajetória, Riste lançou um chicote de ar em direção à espada de Garhamon, com a intenção de desviá-la. Mas então, fios de espírito o envolveram, formando uma barreira, seu controle sobre a centelha desaparecendo e seu chicote de ar se dissipando. Garhamon desviou-se para o lado, sua lâmina cortando o espaço onde o chicote de ar de Riste havia passado. Em questão de instantes, tudo mudou. Riste agora estava de pé, com o peso apoiado na perna direita, a espada estendida no espaço onde Garhamon estivera segundos antes. Garhamon estava à esquerda de Riste, o aço frio de sua lâmina sem fio encostado na nuca do amigo. Riste soltou um suspiro profundo e pesaroso. Um protegido do espírito. De fato. Garhamon ergueu sua espada. Riste balançou a cabeça, endireitando-se. Ele não deveria ter sido tão estúpido. As proteções eram algo a que ele havia dedicado pouco tempo, pois eram complicadas e intrincadas. Ele precisava dominar o básico primeiro. Se tivesse prestado mais atenção, teria sido capaz de abrir uma brecha na proteção antes mesmo que ela se formasse. Você está pensando em como poderia ter neutralizado meu pupilo, disse Garhamon, caminhando de volta em direção ao suporte de armas. Essa não é a linha de raciocínio que você deveria estar seguindo. Você sabe que não deve fazer isso. Com licença, irmão. Riste entregou sua espada a Garhamon, fazendo uma careta enquanto limpava o nariz ensanguentado com a camisa. A combinação da dor latejante e da incapacidade de respirar pelo nariz era bastante irritante. Mas que linha de raciocínio devo seguir? Sua engenhosidade não é o seu problema, aprendiz.
Garramon colocou sua espada de volta no suporte, fazendo o mesmo com a de Hist. Em seguida, pegou 2 cantis de uma mochila que estava ao lado de suas vestes no banco próximo. Jogou um para Hist e sentou-se no banco. Ao observar mais atentamente, Hist notou que Garramon estava um pouco ofegante e uma gota de suor escorria por sua testa. Hist talvez não tivesse acertado um golpe, mas esta era a primeira vez que fazia Garramon suar. Progresso! A onda de euforia o fez cuspir sangue na mão. Você demonstrou isso com seu pequeno obstáculo. Página 112 de um estudo de controle. Bem executado, devo acrescentar. Hist tirou a rolha do cantil, dando um gole profundo e demorado antes de usar o resto para lavar o sangue do rosto. Ele já havia se acostumado com a franqueza de Garramon. Na verdade, ele havia passado a apreciá-la. Qual é o meu problema, irmão? Bem, há 2 problemas. O primeiro é a sua relutância em se desviar do plano estabelecido. Nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo, aprendiz. Batalhas reais mudam num instante, viram de cabeça para baixo com o brilho de uma lâmina. Quando você percebeu que eu o havia protegido, deveria ter se adaptado. A insistência em um plano falho é muitas vezes o motivo pelo qual comandantes enviam seus homens para a morte. A recusa em se adaptar é fatal. Em segundo lugar, você depende demais da centelha. Senti sua dúvida assim que você foi desconectado. Se você pretende ser um mago de batalha, precisa aprimorar tanto seu corpo quanto a sua mente. Sua espada deve ser tão parte de você quanto a centelha. Contudo, pelo que vi, você está trabalhando para corrigir esse problema. Hist assentiu com a cabeça, fazendo o possível para controlar a respiração. À medida que a dor no nariz diminuía, o resto do seu corpo protestava, lembrando dos inúmeros lugares onde Garramon havia pressionado sua pele com aço. Eu vou melhorar, irmão. Eu sei que você vai. Um silêncio profundo pairou sobre o pátio quando Hist se deixou cair no chão. Cruzou as pernas e recostou-se, pressionando as mãos contra o barro duro. O suor grudara sua camisa na pele, e seus pulmões ardiam. Os únicos sons que ecoavam pelo pátio aberto eram o farfalhar das folhas de carvalho caídas na brisa e o trinado do canto dos pássaros. Era bastante tranquilo. Se Hist fechasse os olhos, poderia imaginar-se ainda sentado naquela árvore caída perto da orla da floresta de Ol, no dia em que ele, Dan e Kalen foram caçar antes do mercado da lua. Você não conseguiu acertar um golpe, disse Garramon, quebrando o silêncio, mas você me impressionou. Hist olhou para seu patrocinador, arqueando uma sobrancelha. Há 400 anos, após a libertação, o imperador Morten e o primarca Toura me concederam o título de árbitro. Garramon deu uma risada divertida para Hist, deixando perceber que não havia conseguido esconder tão bem sua surpresa com a idade de Garramon. Sim, sou tão velho assim. Já fui um mago de batalha da Ordem. Mas essa é uma história para outro dia. Os anos que se seguiram àquela primeira batalha em Yunnain foram, no mínimo, tempestuosos. O cenário político havia mudado irremediavelmente, o poder estava em constante mudança e enfrentávamos inimigos internos e externos. Confiança era um bem escasso. Para o Império prosperar, precisava de lealdade. Precisava de homens e mulheres que acreditassem nele. Como árbitro, fui encarregado de determinar essa lealdade e erradicar aqueles que buscavam prejudicar o Império. Era uma tarefa necessária, mas não fácil. Não me orgulho das coisas que tive que fazer. Quase um século se passou até que o cargo de árbitro deixasse de ser considerado necessário. Garramon olhou para o céu enquanto falava, uma tristeza pensativa preenchendo seus olhos. A exarca que você viu, Fulia. Ela já foi minha esposa. Ela nunca me perdoou. Como sempre, 100.000 perguntas fervilhavam na mente de Hist. Mas, pelo olhar do irmão Garramon, ele percebeu que não era o momento certo para fazê-las. Isso, por si só, ia contra a própria natureza de Hist. Como poderia não ser um bom momento para fazer uma pergunta? Mas Kalen sempre o repreendia por não entender que nem todos pensavam assim, era algo em que ele estava trabalhando. Então, em vez de fazer as perguntas, Hist simplesmente ficou sentado em silêncio, deixando suas emoções se misturarem. Era estranho, uma mistura de compaixão e raiva. Compaixão pela tarefa dada ao irmão Garramon e raiva dele por tê-la cumprido. Mas Hist sabia que não tinha o direito de estar com raiva. Um homem não pode julgar outro até que tenha passado pela mesma situação. Sinto muito, irmão. Garramon balançou a cabeça, parecendo voltar a si. O que está feito, aprendiz. Não podemos mudar o passado, apenas seguir em frente com as lições que ele nos ensinou. Garramon se levantou.
Teremos que nos limitar a um único combate hoje. Tenho um compromisso. Mas, pelo que me lembro, você encontrará a irmã Anila em breve. Não era uma pergunta, mas Riste conhecia Garramon bem o suficiente para saber que ele esperava uma resposta. Sim, irmão. Neera e eu devemos encontrar a irmã Anila nos portões do palácio. Ela nos levará para fora das muralhas da cidade, até onde o primeiro exército está aquartelado. Ótimo! Garramon desdobrou suas vestes com detalhes prateados, vestindo-as sobre os ombros, e guardou os 2 odres de água na mochila. Inclinou a cabeça, o olhar demorando-se em Riste por um instante antes de se virar e partir. Partículas de poeira flutuavam nos raios de sol que entravam pelas janelas arqueadas ao longo da parede à direita de Garramon enquanto ele caminhava pelos corredores do Palácio Imperial. O canto dos pássaros e a constante algazarra dos criados e carregadores vinham dos jardins, preenchendo o vazio silencioso do corredor. 2 guardas vestidos da cabeça aos pés com armaduras pretas adornadas com aço vermelho estavam posicionados na entrada da Câmara Imperial. Cada um carregava um grande escudo quadrado preso às costas e uma espada longa na cintura. As portas que guardavam eram forjadas em aço banhado a ouro, cada uma adornada com a imagem de um leão negro rugindo voltado para dentro. Cada porta tinha mais de 4,5 metros de altura e 3 metros de largura, convergindo em um arco no centro. Guina, Carca. Garramon acenou com a cabeça para os 2 guardas do palácio que vigiavam as portas da Câmara Imperial. Ele havia se esforçado para memorizar os nomes e rostos de cada guarda, o que incluía se apresentar a qualquer novo recruta. Era uma tarefa demorada, mas que valia a pena cumprir caso precisasse de sua ajuda algum dia. Velhos hábitos são difíceis de abandonar. Ele o aguarda lá dentro, exarca Garramon, disse Guina, o homem à esquerda da porta, inclinando a cabeça. Meus agradecimentos. Garramon passou por Guina e Carca, empurrou a porta direita e entrou na Câmara Imperial. A câmara era enorme, com pelo menos 30 metros de largura e o dobro disso de comprimento, com tetos mais altos que 30 homens empilhados uns sobre os ombros dos outros. Um longo tapete vermelho bordado com fios de ouro estendia-se pelo chão de pedra desde a entrada até um estrado de pedra elevado no fundo da câmara. Uma escrivaninha de carvalho maciço repousava sobre o estrado e um enorme estandarte vermelho, que ia do teto ao chão, adornava a parede atrás dela. No centro do estandarte estava o símbolo do Império Loriano, o leão negro de Loria. Os olhos de Garramon voltaram-se para a escrivaninha por um instante. Quando tomaram a cidade e sentenciaram o rei Eric e o bem à morte, a primeira coisa que Fanny fez foi desmontar a sala do trono e reconstruí-la tijolo por tijolo. O trono fora derretido e vendido, e Fanny escolhera aquela escrivaninha para substituí-lo. Um trono é construído para suportar o peso daqueles que engordaram com sua própria incompetência e inação. O Conselho da Ordem sentava-se em tronos, ele havia dito. Uma escrivaninha simples é muito mais prática. Uma lareira de mármore estava embutida na parede do lado esquerdo da câmara. Assim como tudo mais no cômodo, a lareira era pelo menos 2 vezes maior do que qualquer outra que Garramon já tivesse visto. 2 estátuas de mármore de leões rugindo sobre as patas traseiras emolduravam a lareira, com uma lareira de mármore espesso e ricamente esculpida equilibrada sobre suas cabeças. A luz penetrava na câmara através de uma série de longas janelas embutidas na metade superior da parede à direita. Abaixo das janelas, uma estante esculpida em carvalho maciço, com quase 3 metros de altura, estendia-se por toda a parede, da frente até o fundo da câmara. Desde que Garramon conhecera Fanny, o homem era obcecado por livros, por conhecimento. Foi o conhecimento que levou Fanny a procurar aquele xamã Uruk em Mardoru. E foi com esse xamã que Fanny aprendeu a verdade sobre os deuses. A verdade sobre o Salvador. Garramon encontrou seu velho amigo sentado em um dos 2 sofás de couro perto das estantes, uma perna cruzada sobre a outra, as costas apoiadas na almofada firme atrás dele, um livro na mão. Fanny vestia uma camisa simples de algodão preto, calças claras e um par de botas pretas de sola grossa. Suas vestes pretas com detalhes em vermelho estavam dobradas sobre a almofada ao lado dele. Sem dizer uma palavra, Garramon aproximou-se e sentou-se no sofá em frente a Fanny. Sabia que não devia interromper Fanny enquanto este lia. Inclinando a cabeça para o lado, Garramon observou com mais atenção o livro nas mãos do amigo. Era encadernado em couro preto, com as bordas amassadas e desgastadas, e as páginas manchadas com o que parecia ser sangue. Os trabalhos de pesquisa de Kirala ou Flover, disse Fanny sem desviar o olhar do livro. Você se lembra dela, não é? Ela era membro dos eruditos, não era, disse Garramon, tentando visualizar a mulher em sua mente. Cabelos escuros, rosto razoavelmente agradável, nenhum senso de humor. Pelo que se lembrava, ela era uma fanática religiosa,
totalmente devotada ao Salvador. Garramon era um crente, mas Kirala ou Flover era algo completamente diferente. Faz bastante tempo que não a vejo. Ela está morta, disse Fanny com naturalidade, virando a página. Ela foi assassinada há 6 anos, junto com outras 3 pessoas e seus acompanhantes. Isso explicaria tudo, então. Fanny desviou o olhar do livro por um instante, balançando a cabeça para Garramon com um meio sorriso no rosto. Ela estava conduzindo pesquisa sobre runas de essência e invocação em uma antiga fortaleza ao sul de Gildor, dentro dos limites de Mardoru, Kragsdenford. Já ouvi falar. Foi abandonado há quase um século, não foi? Por um tempo, sim. Quem quer que tenha se encarregado de matar Kirala também decidiu incendiar o lugar. Foi apenas pela graça de Efeltir que a mulher havia gravado runas protetoras no interior deste livro. Mesmo assim, algumas páginas não sobreviveram, mas há o suficiente para ser útil. Garramon assentiu com a cabeça, percebendo o olhar de Fanny por cima do livro. Ouso dizer que você não me convocou aqui para falar sobre os experimentos de uma mulher morta. Não. Eu não fiz isso. Fanny inclinou-se para frente, pegando o marcador de páginas longo e fino de aço vermelho da mesinha de centro entre os 2 sofás. Ele o colocou no lugar, fechou o livro e o pôs sobre a mesa. Cruzou os braços e, recostando-se no sofá, voltou toda a sua atenção para Garramon. Conte-me sobre o progresso do garoto. Garramon remexeu-se na cadeira. Sua força aumenta a cada dia, disse Garramon, esforçando-se para manter o tom de voz calmo e sereno. Ele é inteligente, aprende rápido e é tão teimoso quanto obstinado. Faz muito tempo que não vejo um aprendiz com tanto potencial. Ótimo! Ele será uma ferramenta poderosa contra os Draleid. Seu julgamento de Will ocorreu conforme o planejado. Garramon assentiu com a cabeça. Sim, fez. Ele é perspicaz e faz tantas perguntas quanto respira por dia, mas acredito que ele está começando a baixar a guarda. Ele seria um bom candidato para a ascensão. O peito de Garramon apertou. Se ele ascender, será de pouca utilidade quando se tratar dos Draleid. Fanny soltou uma risada, balançando a cabeça. Você se afeiçoou a ele, Garramon. Não se preocupe. Ele é valioso demais, principalmente com a lua de sangue se aproximando. Garramon se amaldiçoou por não ter percebido o que Fanny estava tentando fazer. Ele frequentemente se esquecia de que Fanny não era mais apenas seu velho amigo. Ele era o imperador. Havia sempre mais em suas perguntas do que aparentava. Para esse fim, você deverá iniciar sua prova de fé na próxima lua cheia. Tão cedo. Garramon mal conseguiu esconder a surpresa em sua voz. Ele sempre soube que Fanny desejaria acelerar o treinamento de Riste, mas iniciar a prova da fé tão cedo, especialmente em alguém que não foi criado nos costumes do norte, seria de fato complicado. De fato. Fanny inclinou-se para a frente. Darei a mesma ordem aos outros aprendizes patrocinados. O primarca Touran também recebeu instruções para acelerar o treinamento de todos os aprendizes de mago de batalha na Torre Alta. A lua de sangue está se aproximando rapidamente, meu velho amigo, e precisamos estar preparados. Não preciso lembrá-lo de que esta oportunidade foi aguardada por 4 séculos e não se repetirá por mais 4 séculos. Os Uraks se tornam mais ousados a cada dia que passa. Eles buscam fortalecer a mão de Efeltir neste mundo. Mesmo agora, recebo relatos de arautos auxiliando sua causa. Ele nos testa, e não podemos falhar. Garramon respirou fundo e soltou o ar enquanto assentia. Eu farei os preparativos. O julgamento começará antes que a lua nova toque o céu. Ótimo! Entre a agitação no sul e os ataques Urak, estamos com recursos escassos. Conversei com Eltoar e toda a força da guarda do dragão será reunida. Devemos esmagar essa revolta antes que ela comece. Não podemos permitir que ela nos distraia de nosso propósito. Assim que as palavras saíram da boca de Fanny, a câmara escureceu como se a luz tivesse sido arrancada do cômodo, a escuridão se alastrando por todos os cantos. Garramon endireitou-se. Havia certas coisas na vida que inspiravam tanto respeito quanto um saudável temor. Um arauto de Efeltir era uma delas. Irmão Garramon, um servo fiel do verdadeiro Deus. As palavras ecoaram na câmara como o Ranger do aço. Cerrando os dentes, Garramon se levantou, virando-se para ver o arauto de pé na ponta do sofá, sua pele tão pálida quanto o pergaminho esticado, seus olhos tão negros quanto a zeviche, seus cabelos curtos brancos como osso. Redemoinhos de um azul vívido adornavam as vestes negras do arauto, que pareciam absorver a luz.
Havia apenas um arauto que Garramon conhecia que se preocupava com esse tipo de ornamentação, mas o exército de Azim havia sido destruído durante a primeira batalha de Belduar. Parecia que ele havia encontrado um novo. Garramon inclinou a cabeça. Arauto Azim, que a luz do Salvador esteja sobre você. Os lábios finos de Azim se curvaram num sorriso frágil. Foi só então que Garramon olhou mais atentamente para o rosto do arauto, ou melhor, para o rosto do anfitrião, as maçãs do rosto altas, o maxilar anguloso. Garramon tentou imaginá-lo com a pele bronzeada e cabelos loiros. Artim Valdok. Artim ascendeu ao posto de mago de batalha quase 2 séculos atrás e ao posto de exarca 50 anos depois. Garramon lutara muitas batalhas ao seu lado e compartilhara muitas garrafas. Certamente, considerava Artim um crente, mas jamais imaginara que ele fosse o tipo de homem que se candidataria à ascensão. Artim era arrogante demais, focado demais em seu próprio progresso para se entregar a tal causa. Pelo menos, era o que Garramon pensava. Talvez tivesse julgado precipitadamente. Por mais honroso que fosse compartilhar seu corpo com o arauto de Efialtir, a ascensão não era algo que o próprio Garramon cogitaria. Havia muitas incógnitas, e ele há muito questionava quanta consciência o hospedeiro realmente conservava. Fazia alguns anos desde a última vez que conversara com Artim, e ele lamentava saber que aquela fora sua última conversa. Azim. Fanny demorou mais para se levantar do que Garramon. Observando seu velho amigo com mais atenção, Garramon não pôde deixar de notar o cansaço que se acumulava sob os olhos de Fanny. Que notícias você traz? Sua cidade de Quinspas foi sitiada por Uraques que buscavam colher seus frutos. A voz de Azim era áspera e cortante, cada palavra prolongada mais do que deveria, sua respiração um sibilo áspero. Se Quinspas tivesse caído, essa teria sido a primeira grande cidade arrasada pelas feras. A fúria nos olhos de Fanny era evidente, assim como a contração dos músculos de sua mandíbula. E qual foi o resultado? A cidade ainda está de pé. A língua azulada do arauto deslizou pelos lábios frágeis como se saboreasse as palavras que em breve os tocariam. O povo fala de um guardião do dragão que o salvou. Guarda do dragão? Eltoar não poderia ter se mobilizado tão rapidamente. Ele é. O sumiço das palavras de Fanny refletiu a própria constatação de Garramon. Um dragão de escamas brancas, sibilou Azim. Um homem com olhos que brilhavam em tom púrpura. Estão chamando-o de guardião de Varin. Garramon apoiou a palma da mão na madeira maciça da porta de seu escritório por alguns instantes, o olhar demorando-se na insígnia dourada e reluzente do círculo, 2 círculos finos e concêntricos com 6 círculos menores e sólidos inseridos neles em intervalos regulares, que adornavam a madeira. Soltando um suspiro profundo, empurrou a porta. O aroma familiar de pergaminho e madeira queimada invadiu suas narinas ao entrar em seu escritório, o perfume sutil da vela sobre a mesa ainda pairando no ar. Ele passou pela estante de madeira rumara que cobria a parede próxima e sentou-se na cadeira de madeira atrás da mesa. Não era uma cadeira confortável, longe disso. Era rígida e sólida, sem almofada, e rangia cada vez que ele se sentava ou se levantava, mas era assim que ele preferia. Se a cadeira fosse confortável, ele teria se sentado nela com mais frequência, e era exatamente por isso que as poltronas de couro junto à lareira ocupavam tanto do seu tempo. Ele estendeu a mão, abrindo a gaveta do lado direito da escrivaninha, revelando 2 copos de cristal e um frasco de cristal de tamanho médio, quase cheio de uísque Drifayene. A tensão que se acumulara em seus músculos durante o acesso de raiva de Fanny ao ouvir o relatório de Azim se dissipou ao ver o líquido marrom suave. Pegou um dos copos e o colocou sobre a escrivaninha à sua frente. Depois retirou a rolha de cristal do frasco e despejou uma boa dose do líquido adocicado no copo antes de recolocá-la. Inalou o aroma terroso enquanto levava o copo ao nariz, mantendo-o ali por um instante antes de virar cada gota na boca. Ao manter o uísque na boca, a ardência inicial suavizou-se, os sabores terrosos destilaram-se, sendo lentamente substituídos por uma doçura. Ele inspirou novamente pelas narinas, saboreando o gosto, e então engoliu. O líquido queimou ao descer, mas a doçura do seu sabor residual persistiu. Garramon inclinou a cabeça para trás, fechando os olhos. Permaneceu assim por alguns instantes antes de soltar um suspiro, abrir os olhos e colocar o copo de volta sobre a mesa. Levando a mão ao bolso de suas vestes, retirou uma pequena chave de ferro, cujo arco era um círculo vazado com 6 pequenas esferas dispostas em intervalos regulares, uma imitação da insígnia do círculo. Inseriu a chave na fechadura da gaveta à esquerda da mesa e girou-a até ouvir um clique nítido. A gaveta continha vários objetos, uma caixa dourada de carvalho enegrecido que guardava um recipiente de essência, uma bolsa cheia de moedas de ouro, um colar de prata com um pingente de esmeralda e um envelope creme lacrado com cera de abelha.
Os olhos de Garramon se detiveram na caixa dourada e no recipiente de essência dentro dela. Fazia muito tempo que ele não sentia a onda de essência fluindo por seu corpo. Ele estava tentado a se conectar, apenas para senti-la, para prová-la, mas resistiu. Por mais doce que fosse o poder, era precioso e não deveria ser desperdiçado. Olhando além da pequena caixa, Garramon pegou o envelope e o colocou sobre a mesa à sua frente. Passou os dedos pelo papel áspero e, em seguida, pela cera lisa que selava a parte superior. Quando Fanny veio até ele pela primeira vez e lhe contou sobre Rist, um jovem que o Arauto Azim encontrara e que não só tinha o potencial para ser incrivelmente poderoso, como também era um amigo próximo do rebelde Draleid em ascensão, Garramon não hesitou em fazer o que lhe foi pedido. Seu dever era para com o Império, para com Fanny e para com Salvador, como sempre fora. Além disso, o garoto tinha sorte. Na época em que Garramon foi trazido para a Ordem, ser treinado como mago estava entre as maiores honras possíveis para uma criança humana, perdendo apenas para ser escolhido como um Draleid. Garramon bateu com o dedo no lacre de cera, produzindo um estalo seco acompanhado de um leve tremor enquanto o papel do envelope pressionava repetidamente a madeira da escrivaninha. O menino o fez lembrar de seu filho, Malin. Ambos compartilhavam a mesma sede de conhecimento, a mesma motivação, a mesma obstinada determinação. Mais uma vez, Garramon removeu a rolha do frasco, serviu um copo de uísque, despejou o conteúdo na boca e engoliu. Fazemos o que precisa ser feito.